nós temos hoje, nesse bloco de políticas agrícolas para o campo, o professor José de Oliveira Costa, agrônomo e economista, professor da UFPB aposentado, e José de Souza Ramalho, que é agrônomo e é um técnico credenciado do Banco do Nordeste para projetos junto aos produtores rurais. Nesta tarde de hoje, então, a gente vai fazer um diálogo acerca das políticas públicas para o desenvolvimento do campo. E para começar, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde, professora Marcelia. E a primeira pergunta é, para vocês, o que são essas políticas públicas agrícolas? Olha, é o seguinte, eu devo dizer, logo de antemão, que as minhas informações realmente assimiladas durante o tempo, né, que eu realmente tive uma presença sempre corriqueira com esses problemas agrícolas, desde a minha formação como agrônomo, e eu acho que o que nós estamos atravessando hoje, do ponto de vista de política agrícola, nós estamos, no meu ver, porque aí vai também as coisas que eu não estou acompanhando com rigor como acompanhava. Mas eu sou realmente, sou muito convencido disso, que há muito que se fazer para se retomar aquilo que foram as políticas públicas agrícolas no tempo em que eu realmente fazia atuação. Não é porque os outros não tivessem essa mesma habilidade, né, que eu tive, né? Porque eu, como trabalhei desde extensionista agrícola, no campo, né, logo depois que me formei, e assumi cargos, né, de secretário de Agricultura por 2 vezes aqui na Paraíba, e também presidente da Emater, de outras, EMEPA, etc. Então, o que eu acho é que, se eu comparar o que se está hoje no Brasil, em termos de política pública, de um modo geral, e agrícola principalmente, eu acho que se tem que fazer agora é muita coisa, porque o que se tinha sistematicamente montado para se realizar o problema de como nível de organização pública, os órgãos tomavam conta disso, se articulavam para, digamos o seguinte, ter uma realidade única para que todos integrassem essa luta e fazer o que devia. Mas eu sou convencido de que o que nós fizemos, por exemplo, 15 anos atrás, etc., era um tipo de organização da extensão rural, da EMEPA, de pesquisa agropecuária, etc., e todos os outros órgãos que articulavam uma política pública na área de agricultura. Sempre eu penso que há uma defasagem muito grande entre o que se fez antes, naquele tempo, e agora. Mas a impressão do que eu leio, do que eu acompanho em televisão, etc., de informações, eu acho que há uma defasagem muito grande em favor das áreas em que nós, há 20 anos, há 15 anos, já mesmo fazíamos, né, em termos de organização para atentar aos problemas da agricultura. Muito obrigado. Para você, Ramalho, nas suas ações, nos seus trabalhos, mediante essa experiência que você vem desenvolvendo até hoje, o que são essas políticas agrícolas? Boa tarde, né? Boa tarde. Como a gente já teve aí um início aí com o Dr. Zé Costa, antigamente quando a gente entrou na faculdade, a gente já entrava já com uma política pública formada. Tipo, o Zé Costa lembra bem que na época que ele saiu da sua graduação, a própria universidade e o governo já destinava os profissionais para um determinado segmento, ou ia diretamente para uma grande usina, ou ia para um grande estabelecimento comercial, ou também ia para uma instituição de ensino e pesquisa e extensão rural como a Emater, agora hoje em Paia, né? Enfim, já era uma política, né, governamental que já ajudava o estudante a escolher a sua linha de extensão, de pesquisa, de atuação, enfim. Além do que o próprio Banco do Nordeste, na época, ela destinava um crédito para os profissionais das ciências agrárias, para as pessoas que não tivessem aptidão para ir
a uma dessa instituição ele adquirir um crédito para adquirir um imóvel rural, daí ele fazer a sua própria produção agrícola ou pecuária. Então, já se começava uma política lá atrás de empregatícia e também de formação de núcleos especializados para o desenvolvimento no campo, para a nossa população que mais precisava. Hoje em dia, infelizmente, as nossas, como o senhor José Costa já mencionou, a nossa instituição, assim, digamos que de extensão rural, ela está, digamos que, totalmente sucateada. Os nossos agricultores hoje, para se ter uma assistência técnica e de qualidade, é muito complicado. O nosso homem do campo, de fato, ele está à mercê dele mesmo. E sem falar que a gente não fecha o ciclo da produção, que é o mais importante. Que a partir do momento que o José Costa já colocou aí que ele foi para o Brejo Paraibano e lá aumentou, duplicou a produtividade da cultura através de quê? De técnicas, né? Técnicas de produção, de manejo para aquela determinada cultura ou para outras, onde isso está faltando para o nosso homem do campo. A gente teve aí, em meados de 2008 para 2016, um programa chamado de ATES. Esse programa era de assistência técnica socioambiental. Hoje foi trazido e é ATER, mas tinha a parte de ATE e ATES, que era vinculado ao INCRA. Nós participamos, tivemos o privilégio de participar, onde nós assessoramos praticamente, na empresa que eu estava trabalhando, quase 3.000 famílias. A gente já viu a dificuldade, e quando nós chegamos nesse público, a gente tinha as metas para ser cumpridas. Qual era uma das metas? Quando a gente se fala em políticas, né, públicas, aí a gente tem que ver as políticas públicas sociais ambientais, a de produção, a de comercialização, a de inserção ao crédito ao mercado. Então, são todas essas políticas que é um conjunto. Nesse meio tempo que nós entramos na política, eu fiz um diagnóstico onde 90% dessas famílias estavam altamente endividadas e sem poder pagar ao banco, sem ter uma política de salvação, digamos assim, para esses agricultores. Qual seria a política de salvação? Então, naquele mesmo tempo, em 2007, foi criada, já pensando nessa situação, eu acho que se fortaleceria as comunidades rurais, através de um programa de aquisição de alimento, que é muito importante. Esse é chamado PA, que hoje o governo também já mudou o nome, eu não tenho certeza qual é o nome, se é Alimenta Brasil hoje. Esse programa, para vocês terem uma ideia, cada família que eu assessorava tinha direito a comercializar o seu produto. José Costa, naquela época, só para você ter uma ideia, era 15 centavos o quilo de macaxeira colhida a campo. 15 centavos. Isso os atravessadores quando compravam e quando pagavam, certo? Ou seja, era uma exploração total do nosso agricultor. Então, só para você ter noção, e esse programa, ele deu uma certa autonomia de valores para o nosso homem do campo, e o essencial dela. O essencial seria, além da organização da comunidade, da associação e das cooperativas que estavam falidas em decadência, né, totalmente, não tinha nem dinheiro para se pagar a Receita Federal para colocar as certidões em dias, foi uma luta. A gente chegava nas comunidades, a gente tinha 1, 2, 3 associados em dias, pagando os R$2 na época, né? Hoje é R$5, não mudou muita coisa não, mas pelo menos a consciência, a organização das associações, das cooperativas já modificou um pouco mais. Entretanto, o governo aí,
ele fixa uma tabela de preço mínimo, né? Aí, e para esse programa de aquisição de alimentos, então o governo comprava diretamente a associação ou cooperativa. Aí foi onde a gente viu assim a saída para organizar esses agricultores, eles poderem acessar novamente a créditos via Banco do Nordeste, via Banco do Brasil, tá? E aí nós conseguimos aprovar alguns projetos em algumas comunidades, em 2009. 2009, em cada assentamento eu consegui aprovar R$ 130 mil. Naquela época, para a família, se eu não me engano, era 4.200. 1 quilo de macaxeira comprada pela Conab era R$ 280 já. R$ 280. Já, aliás, 200 não, R$ 630 a tonelada. Então ficava acima do que os atravessadores estavam pagando. Então essa foi uma política que até hoje ela existe, né? Mas ela veio caindo, e daí a gente foi conseguindo organizar um pouco a vida das comunidades rurais. Estou falando de pequenos assentamentos, né? Dos assentamentos principalmente, e de outras comunidades, certo? Para que eles pudessem acessar outros tipos de políticas mais avançadas, tipo um investimento rural, uma aquisição de veículos, uma aquisição de tratores. E isso gradativamente, a gente foi construindo junto com os agricultores. Essa política que já existia, de fato, e ela vem, assim, melhorando ou piorando de algumas formas por conta de algumas políticas também, porque as políticas, quando ela é bem feita, ela ajuda bastante. Mas quando a política ela não é tão bem feita, tão elaborada, ela descentraliza o negócio, às vezes sai um pouco da sua objetividade e da sua rotatividade normal, onde a gente aprovava o projeto dentro de 1 mês, 2 meses, passou para 6, isso é normal, isso é o sistema, o que foi que aconteceu para que esse intervalo aumentar tanto, sabe? Então a política ela funciona, desde que a gente, esse conjunto, né? Esse conjunto de operações elas venham a se entrelaçar, mas tem muita coisa voltada assim para a parte de infraestrutura, muitas políticas públicas bem avantajadas, só que nem todos podem acessar, também tem esse detalhe, nem todos. Geralmente as políticas públicas que é voltada para fundo perdido, digamos assim, como cooperar, geralmente a gente tem que acessar via comunidades. Aí quais são as comunidades que estão organizadas, que estão realmente aptas a receber e dar sua contrapartida. Então, é assim, é uma luta diária, né? Então, é uma constância para a gente quebrar essas barreiras aí, né? Eu não sei se eu fui, assim, um pouco objetivo, eu puxei um pouco, assim, lá do início, que a gente, quando iniciamos a parte de extensão, que até hoje mas estamos aí com a empresa de elaboração de projetos, hoje a gente já é proprietário de um escritório de elaboração e a gente tem uma equipe que nos ajuda, né? Mas ainda a gente vê e a gente sabe que não damos de conta, porque o mercado da agricultura é muito, muito amplo e a assistência técnica está muito carente. Não porque queremos, é por falta realmente de incentivo de cima para baixo, de pegar profissionais jovens, pesquisadores, unificar junto com agricultores experientes, e aí unificar o saber científico com o popular. Então, é mais ou menos por aí que é aí onde estamos em falha, digamos assim, no mercado, né?